Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal de treinamentos da Cervejaria Brutus. Eu sou o Thiago Brito, cervejeiro e cofundador da cervejaria. Hoje nós vamos falar de mais uma integrante do nosso exército de cervejas guerreiras. Sim, nós vamos falar de uma cerveja inusitada, de uma cerveja saborosa, de uma das cervejas mais elogiadas do nosso reino, e ainda assim uma cerveja super diferente de tudo que o pessoal no geral está acostumado a tomar de cerveja, tá? Eu vou dar para vocês algumas dicas de como que é importante a degustação, sobre ela, sobre a venda e os termos técnicos. Nós vamos falar hoje dela, da Bruxa do Bosque, ok? Nós vamos falar da Bruxa do Bosque, galera. Bruxa do Bosque é uma cerveja no estilo Pumpkin Ale, pumpkin em inglês, abóbora, da família das ales, ok? Uma Pumpkin Ale, sim, é uma cerveja com abóbora, é isso aí. Na verdade, aqui na cervejaria, nós fazemos ela com doce de abóbora, tá? A cerveja, a Pumpkin Ale, ela é um estilo americano, ok? É um estilo americano, nasceu nos Estados Unidos para reutilizar as abóboras do Dia das Bruxas, no Halloween. Lá os americanos são muito fortes na utilização das abóboras em diversas festas, inclusive naquelas festas de vegetais, aquelas abóboras gigantes. E sobravam muitas abóboras depois dessas festas, né? Eles não conseguiam comer e acabavam perdendo. Os cervejeiros da região começaram a utilizar essas abóboras no processo de fabricação da cerveja. E aí surgiu então o estilo Pumpkin Ale, ok? Então o estilo americano. Aqui no Brasil ele veio, é um estilo muito agradável, o pessoal que costuma tomar cerveja artesanal gosta muito, é um estilo diferente, não é qualquer empresa que faz, tá? Então isso é um apelo muito interessante para você apresentar para o seu cliente. Se ele for um consumidor final, pô, quem não gostaria de provar uma cerveja com abóbora? Mesmo quem não gosta de abóbora ou de doce de abóbora deveria provar, porque é uma cerveja completamente diferente. E para o PDV, para o revendedor, com certeza é um estilo que chama a atenção. Essa é uma cerveja sazonal, nós não temos ela de linha fixa, ela é uma cerveja que a gente faz em algumas épocas do ano. Por exemplo, em junho, para as festas juninas, julinas, em outubro, para a época do Halloween, também a gente faz bastante dessa Pumpkin Ale. É uma cerveja que tem um apelo de venda muito interessante nesses dias. No começo do ano a gente acaba fazendo quando tem safras boas de abóbora madura. A gente usa a abóbora para fazer essa cerveja, tá bom? Então, como sempre, eu vou começar falando para vocês sobre a embalagem dessa cerveja, sobre o rótulo, né? Então vamos lá. Estilo Pumpkin Ale, ok? É uma cerveja com 6,5% de teor alcoólico. Vou ler a telling story para vocês aqui. Recebemos em nosso reino uma visita ilustre do cervejeiro The Lord of the Beer. Sim, ele veio até o nosso reino. E nesta vinda, ele trouxe consigo um fruto auspicioso, colhido durante a sua passagem por longínquos e perigosos bosques dominados por bruxas. A este fruto, o The Lord of the Beer deu o nome de abóbora. E nós extraímos então a seiva e o sumo dessa abóbora. E juntos fizemos um néctar digno dos deuses. Uma Pumpkin Ale fantástica. O único problema é que as bruxas deram falta do fruto e vieram atrás. Ok? Daí o nome Bruxa do Bosque. Ok? Com adições de abóbora, cravo da Índia, canela, noz moscada e açúcar mascavo, a Brutus Pumpkin Ale é uma cerveja complexa, de alta complexidade, saborosa, aromática e inusitada. Por que inusitada? Porque mesmo ela não sendo uma cerveja doce, ela remete muito o sabor e o aroma aos doces de abóbora caseiros. E eu vou contar um segredo para vocês agora, tá? Para a produção dessa cerveja, pessoal, a gente utiliza a abóbora cabotiã. Abóbora do tipo cabotiã, da espécie cabotiã. A gente faz um doce dessa abóbora dentro da fábrica. A gente utiliza para fazer 500 litros de cerveja, a gente utiliza 100 quilos de abóbora cabotiã, tá? A gente faz um doce com açúcar mascavo, canela, noz moscada,
cravo da Índia, tudo isso a gente faz um doce de abóbora. E esse doce de abóbora é incluído no processo cervejeiro para a obtenção dessa cerveja. Por isso que ela traz todos esses aromas e sabores do doce de abóbora. Porém, durante a fermentação, os açúcares são consumidos pela fermentação, pelo fermento. Ou seja, ela não fica doce. Ela fica com sabor de cerveja, porém com o aroma e o sabor do doce de abóbora. Bem interessante, né? Então vamos lá. Ao centro do rótulo, nós temos a nossa bruxa, o elemento principal, no seu bosque, cheio dos musgos, né? As abóboras bem iluminadas. Novamente, pessoal, rótulo impresso em BOPP metalizado, com laminação fosca e um brilho metálico localizado. Se você reparar, a lua ela é metalizada, as abóboras todas contra a luz, eu não sei se vai dar para ver na câmera, porém, quando a gente joga uma iluminação, dá um efeito muito legal nas abóboras, na roupa da bruxa, esse roxo, legal? O logo ao centro, Pumpkin Ale, ok? Dados técnicos, pessoal. É uma cerveja com teor alcoólico de 6,5%. É uma cerveja com amargor aí de 23 IBUs, ok? 23 IBUs de amargor. É uma cerveja com 14 EBCs, então vocês vão conseguir ver a cor dela bem alaranjada, bem bonita, ok? Então esses são os dados técnicos. Copo ideal para essa cerveja? Não existe um copo ideal para uma Pumpkin Ale. Nós sugerimos que se consuma na taça, para que você possa, quem lembra da aula, isso, colocar a mão na taça e ao longo da degustação do copo, você sentir as variações da cerveja, as nuances de sabor e aroma. No começo, bem gelada, no final, um pouquinho mais aquecida, e você consegue sentir as diferenças de sabor e nuances no aroma dessa cerveja, ok? A tampa, garrafa de 600 ml, aqui, lote, validade, fabricação, código de barras, ok? Todas as informações que precisam ao lado direito do rótulo. Tampinha decorada da cervejaria também, para os colecionadores, muito importante citar. Corte especial com metálico na base, ok? Então, a embalagem está feita, está dita. Acredito que quem tiver dúvidas sobre o estilo Pumpkin Ale, quer saber mais informações sobre a Pumpkin, como falar e tudo mais, escreve nos comentários para a gente, tá bom? E vamos então para degustação dessa cerveja. Vou abrir ela aqui. Opa, fez o barulhinho, não sei se vocês ouviram. Esse já é o primeiro sensorial da cerveja. É o barulho na garrafa, muito icônico esse barulho. Inclusive é muito utilizado nas propagandas por aí, o barulho de abrir a garrafa, o barulho de abrir a latinha. Então essa é a primeira fase da degustação da cerveja, a audição. Vamos lá então colocar a cerveja na taça. Deixa eu abrir a taça. Vocês já notam que não é uma cerveja tão clarinha, é uma cerveja que ela já tem uma coloração alaranjada ou cor de abóbora. Ou cor de abóbora. Inclusive, devido ao grist de malte utilizados, os maltes utilizados nessa cerveja, pessoal, Pale Ale, ok? Cara Pale, Cara Âmbar, Melanoidina, tá bom? Importante. Os lúpulos utilizados nessa cerveja, basicamente lúpulo de amargor, tá bom? Columbus, lúpulo americano de amargor. Fermentação, cerveja de alta fermentação, uma ale, então já nota-se a coloração dela, uma coloração alaranjada, elegante, bonita, contra a luz, tem uma certa translucidez, uma leve turbidez típica do estilo também, espuminha mais escura, baixa formação, um pouco acastanhada até a espuma, mas ainda assim uma cervejinha bem interessante no visual, ok? No aroma, nossa, é que a câmera não consegue captar, mas já tem um aroma que explode aqui no nariz da gente, o aroma das especiarias, o cravo, a canela. Eu sinto bastante o doce de abóbora. O doce de abóbora é o elemento principal aqui dessa cerveja. Tá? Principalmente no aroma, me lembra muito aqueles docinhos de abóbora do coração, sabe? Aqueles de coraçãozinho que compra nos barzinhos antigamente. Me lembra muito, é uma memória afetiva muito boa por causa desse doce. Essa cerveja, ela ativa a memória afetiva. Isso é muito importante para vocês comentarem quando for servir, quando for anunciar essa cerveja, tá bom? Vou provar.
No paladar, ela acompanha, veja o que eu vou falar. No paladar, ela acompanha no sabor o aroma da cerveja. Eu consigo sentir no sabor o aroma da cerveja. Eu sinto o doce de abóbora. Porém, ela é uma cerveja seca. Ela já secou na minha boca, já sumiu, já está me convidando ao segundo gole. E eu não vou esperar. Sinto o doce de abóbora. Sinto um sabor de melaço, um leve melaço. Deve vir do açúcar mascavo, isso, tá bom? Sinto cravo, sinto canela, delicado, de leve, sem ser agressivo. Né? Sinto todos esses sabores e ainda assim o sabor de cerveja bem presente. A cerveja mesmo, clássica, que a gente sente, bem interessante. Tá bom? Uma cerveja complexa. É uma cerveja, pessoal, que ela vai acompanhar muito bem, ela vai harmonizar muito bem, tanto com doce quanto com salgado. Uma cerveja que vai harmonizar muito bem com carne seca, com salada, aquela salada de abóbora assada, harmoniza perfeitamente. O doce de abóbora também harmoniza perfeitamente. Harmoniza muito bem com comidas que levam coco. Tudo que leva coco ralado ou doce de coco harmoniza muito bem também, tá bom? Então as harmonizações, carne seca, bobó de carne seca, né? E os doces que eu acabei de dizer, ou tudo que leva coco, também harmoniza muito bem. Uma cerveja complexa, inusitada, saborosa, com um drinkability elevado, surpreendente para o estilo, porque o estilo geralmente as outras cervejarias que fazem, informação importante, outras cervejarias que produzem esse estilo, no geral, produzem ela mais doce. Em alguns casos, até mesmo enjoativa. De tão doce, a pessoa não consegue tomar uma garrafa inteira, porque ela é muito doce, uma cerveja para compartilhar. A nossa Pumpkin Ale, ela é seca, corpo médio-baixo. Tá bom? Corpo médio-baixo, cerveja seca. Então, é isso que a gente tem para falar hoje sobre essa cervejinha. Bruxa do Bosque, Pumpkin Ale, nas torneiras. Exatamente o mesmo sabor. Cerveja de garrafa pasteurizada, pode ser armazenada fora da geladeira ou na geladeira. 1 ano de validade para cerveja pasteurizada. Ok, pessoal? Quem tiver mais dúvidas sobre essa cerveja, quiser saber mais sobre a Pumpkin Ale, é só escrever nos comentários pra gente. Eu vou responder de um por um, ok? Tamo junto, o Exército Brutus é mais forte. Acompanhe as próximas aulas. Obrigado.